Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Renata Calil e iremos trabalhar juntos o contexto de língua portuguesa para o concurso do INSS. A primeira parte será de interpretação de texto e as matérias correlacionadas. Vamos lá? Compreensão e interpretação de textos. Quais são as dicas principais? Leia todo o texto primeiro e nunca as questões antes do texto, pois você pode ser vítima de alguma pegadinha ou errar por falta de atenção. Sempre que o enunciado solicitar um trecho fracionado do texto, um parágrafo, como por exemplo, leia-o todo, pois assim terá uma visão ampla do assunto. Não seja preguiçoso, leia quantas vezes forem necessárias. O importante é ter domínio do que está sendo dito, o que está escrito, o que o autor do texto quer dizer. Nunca coloque a sua opinião sobre a do autor. Tenha malícia em sua leitura e observe as entrelinhas do texto, o implícito, principalmente quando a gente for trabalhar com as charges, a imagem, que é o texto não verbal, e o texto verbal. Esse contexto é que dará a possibilidade de entendimento. Então, quanto maior o seu vocabulário, quanto maior o seu conhecimento, principalmente da atualidade, mais fácil fica de ser trabalhado o texto. Volte ao texto quantas vezes precisar. Suas ideias nunca devem prevalecer sobre as do autor. Então, o ponto principal aqui, a sua ideia, a sua opinião, o seu argumento, sempre é para a redação. Independente se você concorda ou não com o que está escrito, na hora da interpretação do texto, o que vale é o texto que foi dado, é o texto do autor. Então, tenha muito cuidado com isso. Muita gente acaba errando porque não aceita o que está sendo escrito. Um exemplo muito prático disso, é lógico que talvez nem caia, mas é um texto, um artigo de opinião de alguém que seja favorável ao aborto. Então, se você é contrário a essa ideia, isso daí serviria de base para a redação. Então, tenha muito cuidado com isso para você não errar. Quando duas alternativas lhe parecerem corretas, procure a mais exata ou a mais completa dentro do contexto. Então, tenha muito cuidado. Logo nós iremos ver quais são os erros principais de interpretação. E aí vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, tá aqui. Erros de interpretação. Extrapolação. O que é extrapolar? É ir além do que está escrito. Quando não está inserido no contexto do texto analisado, mas fica implícito pelo conhecimento de mundo do candidato. Então, um exemplo muito simples. Vamos supor que caia um poema falando de amor. Aí a mulherada, que é bem animada, foi pedir em namoro, foi pedir em casamento, ficou noiva um dia antes do concurso. E aí o que vai acontecer? Vai achar que o texto está sendo dito para ela. E não é bem isso que acontece. Então, cuidado para não trazer informações de fora para o poema. É realmente o que está escrito. Redução. Geralmente o enunciado traz uma cópia quase fiel. Por que quase fiel? De um trecho ou de uma parte do texto, geralmente gerando uma sensação de conforto ao candidato. É aqui que mora o perigo. Embora a ideia esteja reduzida, não se refere ao todo do texto, mas à ideia principal. Então, o que acontece? Ali, nesse momento, esse trechinho que foi colocado, que te dá essa ideia de conforto, olha, está igualzinho. Será que realmente está igualzinho? E se perguntou, segundo o texto ou segundo o autor, será que é isso que está sendo falado? Se foi restringido, então tenha cuidado com isso. Sempre a ideia principal. E a contradição, que é um outro erro muito comum do candidato, porque na afobação de procurar qual que é a alternativa mais parecida com o texto, nós trabalhamos com sinônimos. Então, não necessariamente a alternativa mais correta é aquela que tem as mesmas palavras escritas do texto. Então, o que vai acontecer? O enunciado traz uma cópia também quase fiel de um trecho ou de uma parte do texto, mas, preste atenção aqui, as conjunções
ou os advérbios, ou uma palavra de negação, geralmente são trocadas por outras de sentidos opostos. Então, essa sensação de conforto, ela é tão gostosinha que você esquece de relacionar o texto. Ou você é preguiçoso, né? Fala, eu não vou perder tempo, eu sei que está correto, para que eu vou voltar? Eu já li, eu já tenho noção do que está acontecendo. E aí, aqui é que está o problema. Por outras de sentidos opostos, ou podem ser acrescentadas algumas palavras que contradizem o sentido. O erro é quase certo. Na ânsia de acertar, o candidato esquece a análise da alternativa. Geralmente é o que mais ocorre dentro da questão da interpretação. Outra parte de texto, denotação e conotação. Isso daí é bem simples, né? Geralmente, dentro de uma questão de texto, já vem num sentido mais amplo. O que é denotação? Geralmente, para criança, a gente brinca assim, olha, denotação é o sentido de dicionário, é o que está no dicionário. Então, tem aqui, significado básico e objetivo de uma palavra, um signo, um símbolo e etc. Sem derivação, sentidos figurados. Então, o que quer dizer? Se eu digo coração, dentro do sentido denotativo, eu estou falando da parte do corpo humano. E na conotação? Ideia ou sentimento que uma palavra ou coisa pode sugerir. Significado suplementar que se atribui a uma palavra, expressão ou objeto por se estabelecer algum tipo de associação com outras palavras, objetos e seres, ou outros contextos e situações, além daqueles presentes ou referidos diretamente. Então, às vezes eu estou conversando com uma amiga e falo assim, nossa, você tem um coração de pedra. Então, coração de gelo, o que é isso? Fugiu do sentido real, que é a parte do corpo humano. Então, a gente tem uma conotação. Quando a gente brinca com criança, para fazer a diferenciação, denotação, dicionário. Conotação, sentido do coração, quer dizer, tudo aquilo que é afetivo, que foge do contexto. Um outro exemplo muito prático, se a gente pega uma pessoa aí, estrangeira, né? Por exemplo, um americano, o que a gente fala? Legal, para ele, legal é de lei. Para nós, dependendo do sentido, legal tem muitas possibilidades. Ah, aquela pessoa é legal, quer dizer, aquela pessoa é bacana. Então, tenha cuidado com isso. Então, vejamos um exercício de concurso sobre denotação e conotação. Vejamos aqui. Análise de uma questão. Analista sociocultural da Secretaria da Administração Penitenciária, que é o SAP, Fundação FUNESP, e aí eles deram um textinho. Então, vejamos o textinho. É um poema. Quando Lídia vier o nosso outono, com o inverno que há nele, reservemos um pensamento, não para a futura primavera, que é de outrem, nem para o estio, de quem somos mortos, senão para o que fica do que passa, o amarelo atual que as folhas vivem, e as torna diferentes. Então, o que nós temos aqui? O poeta traça uma comparação, tá? Do que eu tenho aqui, primavera, verão, outono e inverno, as estações do ano, com as fases da nossa vida, primavera, que é a infância, o estio, que é o verão, a nossa juventude, o outono, que já é a fase mais madura, e depois o inverno, que é a fase final da nossa vida, a velhice. Então, o que nós temos aqui? Um poema basicamente conotativo. E aí, o que foi pedido? Assinale a alternativa em que os termos destacados estejam no sentido próprio, ou seja, no sentido denotativo. Aqui a instituição, né, ela ajudou bastante no enunciado. O enunciado está bem claro. Então, alternativa A. Quando Lídia vier do nosso outono, o que eu tenho? Conotação. Por quê? Está no sentido de outono, o que eu tenho? Fase da vida. Com o inverno que há nele, reservemos. Também tem um sentido conotativo. O medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo, nosso pai, aqui, é como se fosse uma família, filiação. Também tem um sentido conotativo. Desfolha-se por quem? Esse desfolha-se, qual que é a relação que eu tenho? É como se eu tivesse uma flor e ela vai se despetalando. Então, o medo, ele não se desfolha, o amor não se desfolha.
Então, isso daqui está no sentido conotativo. E a alternativa E é o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Aqui, o que eu tenho? É o medo, o sentimento, é o medo real, o medo que nós temos enquanto seres humanos. Então, a alternativa correta, alternativa E. Super simples, né? O próximo. Então, aqui a gente já tem um textinho um pouco mais elaborado e nós vamos começar a analisar textos, tá? Os 2, 3 textinhos, super simples. Então, o que eu tenho? Analista Superior 1, Infraero, Fundação Carlos Chagas, deste ano. Título, os anônimos. Então, quando nós temos um título num texto, fica mais fácil, porque o título é o resumo da história. Então, quando não se tem um título, fica assim, nossa, o que será que vai falar? Será que é tal coisa? O interessante é que muitas vezes, quando a gente lê o título, tem a ideia de uma coisa e na realidade acaba se surpreendendo. É o que vai acontecer aqui. Então vamos ao texto. Na história de Branca de Neve, a Rainha Má consulta o seu espelho e pergunta se existe no reino uma beleza maior do que a sua. Os espelhos de castelo nos contos de fada são um pouco como certa imprensa brasileira, muitas vezes dividida entre as necessidades de bajular o poder e de refletir a realidade. O espelho tentou mudar de assunto, mas finalmente respondeu: existe. Seu nome, Branca de Neve. A Rainha Má mandou chamar um lenhador e instruiu a levar Branca de Neve para a floresta, matá-la, desfazer-se do corpo e voltar para ganhar sua recompensa. Mas o lenhador poupou Branca de Neve. Toda a história depende da compaixão de um lenhador sobre o qual não se sabe nada. Seu nome e sua biografia não constam em nenhuma versão do conto. A Rainha Má é a Rainha Má, claramente um arquétipo, e os arquétipos não precisam de nome. O príncipe encantado, que aparecerá no final da história, também não precisa. É um símbolo reincidente. Talvez nem a Branca de Neve se dê ao trabalho de descobrir seu nome. Mas o personagem principal da história, sem o qual a história não existiria e os outros personagens não se tornariam famosos, não é símbolo de nada. Ele só entra na trama para fazer uma escolha, mas toda a narrativa fica em suspenso até que ele faça a escolha certa, pois se fizer errada não tem história. O lenhador compadecido representa 2 segundos de livre-arbítrio, que podem desregular o mundo dos deuses e dos heróis. Por isso é desprezado como qualquer intruso e nem aparece nos créditos. Muitas histórias mostram como são os figurantes anônimos que fazem a história, ou como, no fim, é a boa consciência que move o mundo. Mas uma das pessoas do grupo em que conversávamos sobre esses anônimos discordou dessa tese e disse que a entrada do lenhador simbolizava um problema da humanidade, que é a dificuldade de conseguir empregados de confiança que façam o que lhes for pedido. Então, o texto em si ele é interessante. Por quê? E perigoso. Todo mundo conhece a história da Branca de Neve. Todo mundo sabe, ouviu desde a infância. E aí é perigoso ocorrer a extrapolação. Por quê? Eu trago informações adicionais para minha análise. Então, é a primeira situação. O texto em si ele é engraçado. Porque o desfecho dele, interessante. A pessoa aqui que fala, né, que o problema é do lenhador, porque ele estragou a história. Se nós tivéssemos pessoas capacitadas que fizessem tudo o que fosse mandado, será que realmente é isso? Porque ele foi contratado para matar. Então, será que se eu tiver um funcionário e exigir que ele mate, ele tem que fazer isso? Então, aí que se dá toda a parte interessante, né? A parte comédia, aí você dá risada, você lembra de outras situações e pode errar a questão. Por quê? Esse texto já foi colocado para induzir o candidato a isso. Então, tenha cuidado. Vamos ver o que foi pedido. O autor do texto considera que em muitas histórias, certos personagens anônimos. Então, aqui, da Branca de Neve, quais são os personagens anônimos? Eu tenho o lenhador, que não tem nome, a bruxa má, que não tem nome,
o príncipe encantado, que ficam só nesses, entre aspas, apelidos. Nós não sabemos qual o nome real. Daí, como nome principal, Branca de Neve. Então, tendo por base, alternativa A, revestem-se de um caráter eminentemente simbólico, ainda que secundário para o desenvolvimento da trama. B, representam a desordem do acaso, entendido este como o destino que os deuses escolhem para a história humana. C, equiparam-se a símbolos reincidentes, como o príncipe, para melhor sublinharem o ensinamento de uma fábula. Tem crucial relevância para a história, ainda que relegados à obscuridade de transitórios figurantes. E a alternativa E, tornam-se irrelevantes depois de seu desempenho, na sequência de eventos independentes de sua participação. E aí, chegaram à resposta? A alternativa correta é a D. Apesar que muitos podem ter pensado na alternativa C, porque há repetição de um termo aqui, lá do texto. Ai, será que é? Será que não é? Tenham cuidado. Segunda, o autor do texto levanta a seguinte hipótese para justificar o modo pelo qual personagens como o lenhador são anônimos em muitas histórias. Eles seriam vistos como os responsáveis por: alternativa A, uma escolha pessoal e independente, que não deixa de afrontar uma instância superior já estabelecida. Alternativa B, atos de subversão e anarquia, dado que para atender à vontade dos deuses, ignoram a dos homens. C, decisões éticas basicamente preocupadas em conciliar a justiça terrena e a vontade divina. Aqui a gente já consegue automaticamente fazer a eliminação, porque o texto não trabalhou com esse sentido. D, uma escolha irracional, justificável pela precária condição cultural que os caracteriza. Ele fez uma escolha racional, então cuidado aqui com essa parte negando. E a alternativa E, uma reação de tal modo imprevisível que impossibilita uma sequência lógica de eventos. Então, se nós voltarmos, foi colocado como a alternativa correta. A alternativa A, o que eu tenho aqui? Uma escolha pessoal, porque ele foi contratado para matar a Branca de Neve. Só que num determinado momento ele não teve coragem. Por quê? A vontade da rainha era uma vontade banal. Ela não fazia mal a ninguém, então ele toma uma decisão. Só que uma escolha pessoal e independente, ele é contrário ao que ele foi contratado, que não deixa de afrontar uma instância superior. Qual que é a instância superior? As ordens da rainha, mandante daquele reino, já estabelecida. E graças a essa ação do lenhador que se dá o desfecho da história. Super simples, né? Então, o que a gente já vai percebendo aqui? Que o entendimento do texto é o principal. Porque se eu leio a alternativa para procurar depois no texto, eu já posso cair em algum tipo de erro. Como que aconteceu? Houve a palavra lá, reincidente, que já chama a atenção, a pessoa acaba achando, eu acho que é essa, é a mais próxima, e esquece de ver o contexto. Agora, quando eu leio o texto e depois vou procurar, o texto já está armazenado na minha memória. Eu já tenho noção da sua estruturação. Fica bem mais fácil. E a 3. Deve-se deduzir do texto que a razão pela qual os arquétipos, então eu tenho o lenhador, o príncipe encantado, a rainha má, não precisam de nome, é que, alternativa A, seu papel, tal como o do lenhador, já está estabelecido pelo destino. Alternativa B, sua importância, como a do lenhador, é casual, servindo para acentuar o realismo da narrativa. Alternativa C, sua significação, tal como a do príncipe encantado, já está estabelecida pela tradição das histórias. Alternativa D, sua função, tal como a da imprensa, é oscilar entre a necessidade pública e o interesse privado. E a alternativa E, sua relevância, tal como a da rainha má, está em representar uma rápida indecisão. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Por quê? Sua significação, tal como a do príncipe encantado, já está estabelecida pela tradição das histórias.
Vamos mais a um textinho. Agora são poemas. O cargo analista sociocultural, Secretaria da Administração Penitenciária. Vocês já até viram um dos textinhos, que é um poeminha. Vamos ver o primeiro texto. O meu amor não tem importância nenhuma. Não tem o peso nem de uma rosa de espuma. Desfolha-se por quem? Para quem se perfuma? O meu amor não tem importância nenhuma. Então, o que nós vamos perceber aqui já no primeiro texto? Não tem nenhuma. Então, o que eu tenho aqui? Eu estou afirmando para o meu interlocutor que ou tem uma ausência, ou esse amor ele está meio sem sentido, tá? Eu não estou sabendo trabalhar. Vamos para o segundo texto. Provisoriamente, não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai, nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo e sob nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Então, será que o primeiro texto e o segundo texto eles se correlacionam? Então, vai pensando. E o último textinho que nós já vimos. Quando Lídia vier o nosso outono, com o inverno que há nele, reservemos um pensamento, não para a futura primavera, que é de outrem, nem para o estio, o verão, de quem somos mortos, senão para o que fica do que passa, o amarelo atual que as folhas vivem e as torna diferentes. O que será que os três textos têm em comum? Porque eles não foram dados ao acaso. Alguma coisa vai ser pedida. Então, vamos ver o enunciado. Os poemas tematizam respectivamente. Alternativa A, a ausência do amor, o medo da morte, a valorização do momento presente. Alternativa B, a falta de sentido do amor, a opressão social que leva ao medo, a valorização do momento presente. Alternativa C, a falta de sentido do amor. Então, nós percebemos que o começo parecia